Aqui eu quero colocar uma fala de Andrew Murray, e ele fala isso naquele livro Humildade, a Beleza da Santidade. Ele fala assim: o fariseu pode começar a louvar e, agradecendo a Deus, se regozijar em si mesmo e não em Deus. Isso significa que no templo e na presença de Deus, com uma linguagem de louvor e adoração, coração religioso e vestido de uma aparência de louvor e até de penitência, pode, na realidade, se alegrar com a sua própria santidade. É mais ou menos assim: como eu faço uma linda oração, eu orei. Nossa, como eu participo aqui do louvor, eu sirvo. Eu vim para a reunião, outros não vieram. E muitas vezes nós olhamos assim, né? Sempre nesse link de comparação. Eu vim. Fulano não veio, ciclano não veio, mas eu vim. Então, sempre com o olhar para a sua própria santidade. Isso mostra esse coração farisaico de quem se apresenta diante de Deus. E nós vemos isso na figura aqui desse fariseu. Mas eu também me lembro aqui, e os irmãos também vão se lembrar, de um certo fariseu e um publicano que está lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Onde o fariseu, ele ora assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. E o publicano ora assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Os dois estão diante de Deus. Os dois invocam a Deus. Nós observamos que aqui em Lucas 18, o fariseu, ele estava diante de Deus, mas para se reafirmar. O publicano estava diante de Deus para se negar. Percebe isso, irmãos? Aí eu quero citar para você Lucas 9, versículo 23, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, muitas vezes nós podemos nos aproximar do Senhor e nos aproximar de uma reunião tão célebre e maravilhosa como esta, na realidade, para nos afirmarmos, enquanto a conduta correta seria para nos negarmos. Irmãos, frequentemente nós nos vemos diante dessas duas posturas no nosso coração. Com esses, eu diria assim, com esses dois homens. Só que um permanece e o outro morre. Se o fariseu sobrevive no nosso coração, nós ficamos ilesos, nós permanecemos iguais, nós não mudamos em nada. Nós não avançamos em nada. Se o publicano aqui, nessa ilustração que eu estou fazendo, sobrevive, nós morremos. E esse é o caminho da cruz. Porque, irmãos, nós estamos aqui por causa do Senhor. É por causa da santidade de Deus que nós estamos aqui. É por causa da pessoa e dos feitos de Deus que nós estamos aqui, irmãos. Não é para a promoção da nossa santidade nem dos nossos corações, mas é esperando de Deus que a luz que Ele jorra sobre nós mostre ainda mais a nossa condição, para que nós possamos nos arrepender ainda mais de quem nós somos. E de uma forma ainda mais verdadeira e íntegra, podemos dizer, na honestidade do nosso ser: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a postura de nos achegarmos diante da mesa do Senhor. Então nós vamos vendo essas figuras. A queda do coração do fariseu foi confiar em si mesmo e atribuir aos outros os seus pecados. Mas eu quero fazer uma observação aqui sobre o publicano.
Que nós vemos aqui essa oração dele de: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O risco para o coração do publicano, porque é um risco, irmãos, e eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é começar no Espírito e terminar na carne. É o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, quando ele fala para os Gálatas, insensatos, que tendo começado no Espírito, acabeis agora pela carne? Então há esse risco, porque sempre bate à porta do nosso coração o orgulho da santidade, que muda e coloca uma roupagem na nossa postura espiritual, e muda a forma como que nós nos comportamos diante da presença de Deus. Uma vez que o coração do fariseu ou farisaico é exposto, esse coração, ele pode se camuflar com vestes de publicano. E aqui nós temos outro aspecto da religiosidade. É por isso, irmãos, que nós não podemos confiar no nosso coração pecador. Porque quando a palavra do Senhor vem e desnuda os nossos feitos, quem nós somos, para nos humilharmos em arrependimento diante do Senhor, logo após, nós nos pegamos expostos e com desejo no nosso coração de colocar uma roupagem de santidade e nos parecermos com o publicano, mas nos parecermos para os outros e não sermos para Deus. Percebe, irmãos, que esse retrato do fariseu aqui também pode falar da postura com que nos aproximamos da mesa do Senhor. Esse tipo de pessoa que se acha dignas e merecedoras pelo meritocracismo de si mesmo, ou na autopiedade, porque normalmente essas pessoas transitam nesses dois cenários. Ou é um coração religioso que diz, eu mereço, ou é um coração religioso de uma autopiedade do tadinho de mim, e através do tadinho de mim, eu mereço. Então você percebe que os dois caminhos levam ao mesmo fim, o eu mereço. Eu mereço porque é a meritocracia de mim mesmo, eu acho que eu fiz por merecer. Ou pelo outro caminho, eu mereço porque, tadinho de mim, eu fui desfavorecido. Aí levanta toda a sua história. Mas os dois caminhos levam ao mesmo pecado, à mesma situação. É o ego que impede a fé. E nós temos que sondar os nossos corações diante da mesa do Senhor para vermos isso, irmãos. Porque não há méritos em nós, nem no sentido de termos feito alguma coisa, e nem no sentido de não termos feito alguma coisa pelo nosso histórico de vida, ou pela nossa falta de habilidade, ou pelo desfavor da conduta ou da história da nossa vida. Nenhum dos dois caminhos nos faz merecermos o favor de Deus. O olhar religioso, ele não pode alcançar a graça de Deus, porque ele sempre está buscando os méritos, os caminhos, a posição. Ele sempre está buscando os caminhos que não o levam a Deus. O olhar religioso não pode alcançar a graça de Deus. Mas, meus irmãos, graças a Deus por Cristo Jesus, porque a graça de Deus pode, e é ela que nos alcança. Nós temos que ter consciência que os olhos poderosos do Senhor sondam o nosso coração. E não são as lágrimas da autopiedade do nosso coração que vai lançar um pano, um véu sobre nós e nos colocar uma veste de santidade para nos aproximarmos de Deus. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe a história das nossas vidas. E não adianta buscarmos esses méritos dessa autopiedade, porque Ele sabe. Só há uma escapatória para nós: lançarmos as nossas vidas aos pés do Senhor e esperarmos completamente na graça dEle,
e confiarmos completamente nesse aceno misericordioso de Deus. Quando olhamos para o nosso coração, ou nós achamos que merecemos, eu oferto, eu devolvo o dízimo, eu frequento, eu marco minha presença, eu sirvo, eu faço, eu sou, eu tenho a qualidade A, B e C. Ou por outro lado, eu não sou, eu não quero nem ser visto. Irmãos, tadinho de mim, eu não sei fazer, eu não sei. O Senhor, Ele sabe de tudo do nosso coração. É os seus méritos ou é a sua autopiedade? Você não tem saída, irmão. Eu não tenho saída, a não ser confiar na graça do Senhor e na mão misericordiosa dEle. Porque eu por mim mesmo eu fico oscilando. Uma hora eu acho que eu mereço, uma outra hora eu fico lamentando a vida. Mas a mão poderosa de Deus me salva, nos salva, e move no nosso coração esse profundo senso de gratidão. Isso é irresistível, irmãos. Quando isso move as nossas vidas e move os nossos corações, quando nós nos percebemos, nós estamos na presença do Senhor, aos pés do Senhor. Irmãos, nós só podemos nos apresentar diante da presença do Senhor com um arrependimento correto, com um profundo senso de quem nós somos e da nossa realidade. Nós só podemos nos apresentar diante do Senhor se realmente nós entendemos o pecador que nós somos. Sabe, irmãos, nós precisamos do senso de desespero de Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, quando ele diz: miserável homem que sou. É quando, à luz da palavra de Deus, nós entendemos quem nós somos e que não há alternativa para nós. E esse desespero nosso, vendo a nossa condição, ele nos conduz à presença de Deus, obviamente, debaixo da luz da palavra, porque se não estivermos debaixo da luz da palavra, esse desespero humano irá nos conduzir à frustração e ao suicídio, a entregarmos as nossas vidas ao pecado. É o caminho de Judas. Mas nós precisamos desse desespero, mas nós precisamos também da convicção de Paulo, quando ele diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, e versículo 15, pecadores do qual eu sou o pior. Esse tipo de entendimento coloca o nosso coração e a nossa vida na posição que ele deve estar, totalmente dependente do Senhor, e olhando uns para os outros, considerando os outros maiores do que nós. Essa é a postura correta de nos chegarmos à mesa do Senhor. Eu quero colocar um ponto de entendimento e de observação aqui. Há pessoas que, quando elas olham para si mesmas, elas correm um risco de: eu nasci no Evangelho, eu sempre fui crente, eu sempre conheci a palavra do Senhor, e nessas meritocracias da vida cotidiana e religiosa, essas pessoas elas vão perdendo aquele senso de estar diante de um Deus que é santo, e vão perdendo a percepção da graça e da misericórdia de Deus, e vão perdendo o olhar das suas condições, da sua própria condição. Irmãos, nós só podemos estar diante da presença do Senhor numa profunda devoção se realmente nós entendermos quem nós somos. Quando você lê Gálatas e Paulo coloca o seu currículo, a sua formação, que homem, que formação religiosa, mas depois ele se olha e se vê como um pecador, o pior dos pecadores, como um homem ao qual Deus precisou manter na sua carne um espinho para ele não ficar soberbo, para ele não ficar orgulhoso. Que o Senhor arranque de nós, irmãos, todo o ego, que o Senhor arranque de nós toda a capa de santidade, que o Senhor desnude os nossos corações, que nós venhamos nos apresentar diante da mesa do Senhor, realmente sabendo quem nós somos, e totalmente confiantes na graça do Senhor.